E essa semana, Semana das Crianças, que oportunidade que nós estamos tendo, nós pais, nós educadores, de falarmos da importância da educação financeira para os nossos filhos, para o futuro do nosso país. Sim, são eles que vão fazer a diferença. E é por isso que é tão importante esse tema, se você tem filhos, se você é vovô, vovó, padrinho, madrinha. Esse vídeo é para você. E vamos conversar sobre o assunto. Pessoal, nesses 15 anos falando sobre educação financeira, em cursos, palestras, seminários, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam: Patrícia, você acha que a educação financeira tem que ser ensinada na escola? Eu vou responder para vocês o que eu acho e o que tem dado certo. Eu acredito, pessoal, que educação financeira não se ensina na escola. A escola vai ser uma grande ferramenta de auxílio, de mostrar a importância dos juros, dos contratos, a importância do crédito, da sustentabilidade. Tudo isso é muito importante que a escola faça parte. Mas o local para se ensinar a educação financeira é dentro da nossa casa. É nós, pais, ninguém vai tirar esse privilégio meu, do meu marido, de ensinar comportamento, de ensinar o exemplo, de ensinar a prática. Pessoal, quem mais vive com os nossos filhos? Somos nós. Quem está lá, quem está criando, quem está educando, quem está mostrando sonhos, quem está mostrando uma compra, quem vive com os seus filhos, quem leva o seu filho no shopping, quem leva o seu filho no supermercado, quem leva o seu filho numa farmácia, quem tira férias com o seu filho, é você. Então são nesses momentos que você vai ter a grande oportunidade de vivenciar na prática o comportamento, o planejamento, a compra. O não é lá, é nesse dia a dia. O sim, a vitória, a comemoração. E é por isso que eu quero, nesse momento, falar com vocês 6 tópicos muito importantes na educação financeira infantil. E é você, papai e mamãe, é você que vai ser o grande exemplo. É você que vai estar lá, vivenciando esse momento mágico, lindo e transformando os seus filhos, hoje, crianças, adolescentes, em futuros investidores, em pessoas conscientes do consumo sustentável, em pessoas conscientes do crédito, em pessoas conscientes do planejamento, em pessoas que vão aprender a falar, vão aprender a escutar o não e não vão ali sair consumindo como se não houvesse amanhã, não vão sair ali consumindo e comprando, pegando dinheiro emprestado. É você que vai poder ter esse privilégio de ensinar os seus filhos a viver a educação financeira, a vivenciar, a praticar, porque você vai ser o grande exemplo. Você vai trazer tudo isso. Isso é um privilégio. Não tire isso de você. E a escola, sim, vai ser um auxílio. É até bom, porque quando a escola vier com exemplos, vier com as tarefas, as atividades, você vai ter mais um momento para praticar. Mas é você, no seu dia a dia, com o seu grande exemplo, com as suas práticas, com os seus hábitos, com as suas conquistas, com as suas celebrações, é que você vai poder viver isso com seu filho. Vamos lá? Vamos falar 6 passos fundamentais, 6 dicas sensacionais que vão fazer a diferença na educação financeira dos seus filhos. A primeira grande dica: de onde você traz o seu dinheiro para casa? É do seu trabalho, do sustento. E a criança, desde pequena, ela tem que entender essa relação tão importante, que é a relação do valor do trabalho. O quanto é importante a criança entender que naqueles momentos que você sai, que você muitas vezes deixa a sua casa, né, se você não está no teletrabalho, que você está indo buscar algo, que você está indo se realizar, e que o trabalho é algo fantástico, é algo que vai trazer o sustento, vai trazer a manutenção, vai trazer a realização de sonhos, vai trazer os projetos para a sua família. Então é muito importante, o primeiro valor financeiro que a criança consegue entender desde pequenininho, muitas vezes até na manha, no choro, porque você vai sair para trabalhar, é entender o quanto é importante o trabalho. E nesses momentos que a criança vai começar a entender que você vai se ausentar, que você vai sair, que muitas vezes a gente trabalha aqueles dias da semana, é que você vai poder começar e colocar na criança que a gente trabalha durante tanto tempo, que são aquelas atividades, que é aquele esforço, aquilo lá tudo é muito importante para a sua evolução. Então trazer para a criança a importância do trabalho. O quanto o trabalho reverte em finanças para a sua família. O quanto você ganha aquele valor X. E assim, gente, eu sempre aqui em casa, quando os meus filhos foram tendo uma certa idade, aqui o valor do salário meu, do meu esposo, nunca foi mistério. A gente sempre teve o valor do salário, o quanto a gente trabalhava, o quanto a gente ganhava e o quanto aquele valor, como a gente planejava aquele dinheiro. Tá certo? Nossos filhos, desde pequenos, a gente tinha as oportunidades de levá-los no nosso trabalho. Tanto eu quanto meu marido, a gente teve essa oportunidade, nem todo mundo tem, né? Mas é um privilégio você poder pegar o seu filho e levar e falar assim: olha, é aqui que o papai e a mamãe trabalham, é aqui que eu saio da nossa casa e venho, é aqui que eu me dedico, aqui são as horas para receber aquele salário, onde a gente vai poder levar o alimento, pagar a sua escola, colocar gasolina no carro, ir na pizzaria, planejar as nossas férias de final de ano. Então é disso aqui. Isso aqui é muito importante, tá certo? Então
traga o valor. O primeiro significado do dinheiro que a criança passa a entender é o trabalho. E traga o trabalho, coloque o trabalho como algo maravilhoso, para a criança não criar aquela história de que o trabalho é o que me afasta do papai e da mamãe, que o trabalho é pesado, que o trabalho é cansativo, que o meu chefe é chato, que o trabalho é enfadonho. Não, traga o trabalho, traga o planejamento do trabalho, a qualificação profissional como algo maravilhoso, que é algo que possa trazer e reverter em benefícios para você e para sua família. E qual seria a nossa segunda grande dica para falar sobre crianças? Porque a gente vai falando tudo sobre muita coisa prática. Pessoal, as nossas crianças de hoje em dia, elas não conhecem a relação de outra moeda a não ser o cartão de crédito. É difícil hoje em dia uma criança ter tido uma imagem, por exemplo, eu tive a imagem do meu pai chegar num restaurante, chegar no supermercado e tirar aquele bolo de dinheiro do bolso e contar e pagar. Quer dizer, se o dinheiro acabasse, não podia pagar aquela compra, não é verdade? Eu tive essa sensação, eu tive essa vivência. Meu pai tinha esse hábito de ter bolos de dinheiro, mas poucas pessoas tiveram isso. Muitas vezes a gente tinha já a noção do cheque, nem isso os nossos filhos estão tendo mais. Então o que eles têm? Eles têm aquela noção do cartão de crédito. O cartão de crédito onde você vai na padaria, você passa o cartão, você vai no shopping, você passa o cartão, você vai no supermercado, você passa o cartão, você abastece o carro, você passa o cartão, e aquilo que não tem limite, quer dizer, a criança não vê aquela sensação de você estar contando o dinheiro e o dinheiro começar a acabar, tá certo? Então é muito importante isso, para a criança começar a entender que aquele plástico, ele é uma forma de pagamento. Ele é simplesmente uma maneira que você está somando todas as suas despesas e que depois você vai chegar com tudo aquilo que você gasta, você vai chegar na sua casa, você vai planejar, você vai registrar, você vai controlar, você já vai saber que aquilo lá tem um orçamento planejado antes e que um dia vai chegar uma fatura pelo correio ou você vai baixar da internet e essa fatura você vai conferir e depois você vai pagar. E é nesse momento, quando as crianças pequenas, você vai mostrar que aquela fatura, lembra, filhinho, aquele dia que a gente foi na pizzaria? Lembra aquele dia que eu comprei aquele presentinho que você pediu? Olha assim, agora chegou aqui, ó. Lembra, papai passou, mas aqui ó, agora eu vou pagar aquilo lá. Então aqui, ó, e chegou várias outras contas. Então, na linguagem, conforme as crianças vão crescendo, você vai trabalhando a cultura do cartão de crédito. E como as crianças vão ficando maiores, você faça as crianças estarem junto no orçamento e planejar. Fala assim, olha meu filho, isso aqui que a gente pagou no cartão de crédito, mas ele fazia parte do nosso planejamento. Olha que eu tinha preparado que eu ia gastar um valor X de gasolina, eu tinha preparado que a gente ia gastar tanto no supermercado, a gente tinha preparado que a gente estaria pagando as nossas passagens do final de ano de férias, aqui planejado dividido. Olha só, essa parcela está aqui, ó, eu estou pagando a parcela 2 de 10 parcelas. Então, coloque o teu jovem, coloque o adolescente junto, conforme ele vai aprendendo a educação financeira, vai ficando mais maduro, coloque ele na sua vivência e mostrando a fatura para ele. Olha aqui, olha, a gente se planejou, olha, essa fatura veio R$ 1.200, a gente tem esse dinheiro, a gente planejou isso, o cartão de crédito é 1.200, mas a nossa conta não é o cartão de crédito, a nossa conta é tudo que está lá dentro do cartão de crédito e nós vamos pagar, porque isso aqui foi planejado e nós vamos sempre pagar à vista, porque se a gente não pagar, se a gente não se planejar com esse dinheiro, a gente vai pagar juros e isso é muito perigoso. Então o cartão de crédito ele tem consequências, eu não posso simplesmente gastar desenfreadamente, esperando quando chegar a fatura falar, como vou pagar? Olha, você vou financiar. Nossa, deu tudo isso o cartão? Não faça isso. Como que deu tudo isso? Foi você que gastou, foi você que parcelou. Então mostrar para o seu filho que você teve um gasto, uma despesa programada, planejada, e você tem consciência do que você está gastando no cartão de crédito. Isso é muito importante, o seu filho vivenciar, o gastar, o passar o cartão, ou você também, quando você falar, e você vai falar assim, meu filho, olha, esse mês a gente não vai passar o cartão, porque a gente já está com o cartão, né, no nosso limite para o orçamento desse mês, a gente vai parcelar no próximo mês. Então até isso, olha, mostrar a fatura vai vencer tal dia, depois a gente compra. Então, conforme a maturidade da criança, você vai fazendo ensinamentos para ela com relação ao cartão de crédito. É muito importante, porque é o plástico que as crianças estão conhecendo, é o dinheiro que as crianças, o nosso dinheiro vivo da nossa infância, não é o dinheiro dos nossos filhos, o dinheiro deles chama-se cartão de crédito. E experimentar isso e vivenciar isso é muito importante. E aí você vem me falar que ele tem que aprender isso na escola? Não, você está ali no dia a dia com ele, você está vivendo esse momento, é com o teu filho que você está vivendo, ele está no restaurante com você, ele está no supermercado com você, então vivencia isso, aproveite cada momento para ensinar o teu filho o uso correto do cartão de crédito. Mesada ou semanada? Ah, meu filhinho está crescendo e eu quero começar a dar um dinheirinho para ele. Patrícia, o que é melhor? Qual a idade do seu filho? É claro, gente, que se você começar a dar dinheiro para uma criança muito pequenininha, é muito mais fácil você dar a semanada. Por quê? A criança ela não tem nem noção do quanto tempo dura um mês. Você imagina você dar um dinheiro para uma criança de 5 anos, de 6 anos, para administrar o mês?
ela vai rapidamente gastar, porque ela não tem nem noção. E o que ajuda muito na semanada? É aquela noção que a criança tem de que ela vai na escola de segunda a sexta, aí passa o sábado e domingo que o papai e a mamãe não trabalham, que geralmente estão em casa, e que depois vai vir novamente o domingo, e daí na segunda-feira vem novamente uma nova semana. Então a criança consegue entender esse lapso de tempo muito mais fácil, que é da semanada, tá certo? É claro que quando as crianças vão ficando grandes é muito mais fácil você já instruir a mesada, tá certo? Patrícia, o quanto eu vou dar de dinheiro? Você vai dar aquilo que estiver no teu orçamento e que não for comprometer. E para ser porque essa vivência que a criança vai ter com a semanada, com a mesada, vai ser uma vivência para ela passar a conviver com o dinheirinho dela. Eu lembro que a minha filha, a gente dava o dinheirinho dela da semana, daí para ela pegar o dinheiro da próxima semana, ela trazia a prestação de conta e era muito bonitinha, tava lá chiclete, né, xerox, né, a coisinha que ela fez. Então assim, era um momento gostosinho com a nossa filha. Semanada ou a mesada, ela não é só o dinheirinho da escola, do lanchinho. É aqueles primeiros momentos onde a criança começa a conviver com o dinheirinho. Para quê? Aquele dinheiro de curto prazo, é aquele dinheiro que ele vai passar a semaninha dele, tá certo? É para esse objetivo do consumo de curto prazo. Então você vai ensinar esses pequenos consumos, tá certo? Eu já vou falar sobre o mais de médio, o planejamento, o poupar. Mas aquele dinheirinho que ele vai administrar, por quê? Vai ser muito importante se, principalmente no começo, ele vai e gasta tudo. Então se gastar tudo e faltar, e vier chorando, vier pedir, o que você vai falar? Meu filho, ainda faltam 3 dias para você receber novamente. Porque ele tem que entender o sacrifício dele não ter tido planejamento. Ele tem que entender o pesar dele ter gastado tudo numa outra coisa, foi uma decisão. Decisão tem escolhas. Então, se ele decidiu comprar algo mais caro, um doce mais caro, comprar um monte de figurinha e ficou sem dinheirinho para comprar o chiclete, para o docinho, para aquela coisa assim, então a semanadinha, principalmente para criança pequena, é para começar a entender a frustração, a administração. Esse é o maior princípio, tá certo? Conforme as crianças vão crescendo, a gente vai entrar já no quarto princípio, que é o planejamento, mais com a criança com um pouquinho mais de maturidade, dele pegar aquela semanada, aquela mesada e já começar a distribuir em desejos de curto, médio e longo prazo. Gente, é claro que nós estamos falando de crianças e adolescentes, nós estamos falando de curto prazo, 3 meses, médio prazo, 6 meses, longo prazo, 1 ano. Porque uma criança, o que ela planeja? Ela planeja o que ela vai gastar naquela semana, o que ela vai gastar no máximo, para que ela vai comprar daqui a uns dias, ela vai juntar um pouquinho de dinheiro para comprar um videogame novo. A criança às vezes ela quer comprar um brinquedinho novo, ela quer comprar um caderno diferente, então são esses tipos de coisa. Ou às vezes os pais colocam, né, falam assim, olha, nós vamos viajar no final do ano e você vai guardar o teu dinheirinho para você consumir lá nas férias, para você poder fazer umas brincadeirinhas. Então, quer dizer, a criança são projetos pequenos que a criança tem. O máximo que a gente faz é uma criança que às vezes os pais, né, incentivam, em vez dos pais quererem dar, por exemplo, uma bicicleta para a criança, os pais dão uma mesada um pouquinho maior e falam assim, olha, você vai separar tanto por mês para você comprar a tua bicicleta. Então, quer dizer, a criança vai ver aquele dinheiro, vai ver aquela poupança sendo aumentada e não vai comprar, e não vai consumir, porque aquele dinheiro é para a bicicleta. Então, quer dizer, são estratégias que você vai, de acordo com a tua realidade, de acordo com o teu processo com o teu filho, ensinar. E o que é mais importante disso? São vários ensinamentos que você consegue, quando a gente consegue ensinar a criança a poupar de longo prazo. Ela conviver, dela ver o dinheiro, igual um adulto. Vai ver o caixa aumentando, por exemplo, quando um adulto vê o caixa da aposentadoria aumentando, a aposentadoria é daqui tanto, 20 anos, 15 anos, quer dizer, e eu saber que aquele dinheiro não é para gastar, não é para o consumo imediato. E vai vir outros desejos e eu saber que aquele dinheiro eu não posso pegar. Então, quer dizer, você vai ensinar a criança a ver o dinheiro crescer dela, aquele cofrinho dela que é de longo prazo, e ela não vai usar. Outra coisa que você pode também, nesse momento que você está ensinando uma poupança de longo prazo, é ensinar a criança a juntar um certo dinheiro e você, junto com ela, levá-la no banco, aquela sensação de fazer o primeiro investimento da criança e de mostrar para ela mensalmente a rentabilidade do dinheiro. Então ela vê que ela poupou, que ela se esforçou e ela vai ver aquele dinheiro aumentando. Então também é uma grande experiência que a criança passa a ter quando a gente ensina o planejamento de longo prazo, porque ela vai ver o dinheiro ganhando juros, tá certo? Então ela juntou o dinheiro e depois investiu. Então isso aí é muito gostoso também para a criança, essa vivência. Uma outra coisa que é muito importante é quando você também tem esse dinheiro para a criança, que ela às vezes ela está juntando um certo dinheiro e ela vai comprar. Então você levar ela, quando ela juntou aquele dinheiro, ela vivenciar aquele momento, a experiência da compra. Então seja no mercado, seja no shopping, você levar ela e ela ver, né, a celebração que ela realizou, a vitória dela, que ela poupou, que ela juntou, e ela vai ter aquela vivência de ir lá e de pegar aquele objeto, aquele prêmio, né, aquela conquista dela. Então deixar ela, levá-la
comprar e comprar junto. Uma outra coisa também que é muito importante, também mostrar para a criança. Se você tem um certo dinheiro, que aquele dinheiro você estipulou que aquele dinheiro, por exemplo, da semana de curto prazo, é a criança que faz a listinha dela, por exemplo, no supermercado. Porque tem gente que fala assim, não pode levar a criança no supermercado. Não, a criança pode ir no supermercado. Se você não tem com quem deixar, ou se você acha que é uma experiência legal, que a criança já tem maturidade, maturidade de criança, tá, gente? Não é maturidade de adulto, não. Levar e falar assim, olha, filhos, vamos olhar aqui na despensa, o que você está precisando, o que nós precisamos comprar. Ah, então acabou o teu danoninho. Ah, então acabou o teu iogurte. Ah, acabou a tua bolacha, né? Então, de repente, você mostrar, dar um dinheiro para a criança e pegar aqueles carrinhos pequenininhos e fazer a criança, com a listinha dela, ela comprar os produtos e colocar no carrinho e depois ela chegar no caixa, ter experiência de... Você ajuda ela somando, claro, né? Fala assim, meu filho, aí mostrar para ela, assim, olha, já deu o teu limite, você está aqui com R$10, você só pode gastar R$10. Ou então mostrar para a criança chega lá na listinha dela, tinha o iogurte e a bolacha. Ela chegou lá, ela viu um chocolate que ela quis comprar tal. Fala assim, meu filho, se você levar esse chocolate, você não vai levar esses outros 2 produtos. Não é daí você passar a comprar. Para quê? Para ensinar a criança a ser fiel à listinha dela, ao planejamento dela. Ela não estava com o desejo de comprar o chocolate antes de sair de casa. Então, mostrar para ela, minha filha, pensa bem, o que você está com vontade? O que é isso? O que nós podemos comprar? Vamos orçar, o teu dinheiro vai caber? O que pode, né? Tá certo? Vamos comprar os lanchinhos da tua semana. Então, assim, ensinar a criança essas experiências de listinha, de planejamento e de vivenciar, de ir lá, somar, comprar, você ajuda a criança, você está lá vivenciando com ela aquele momento de fazer, né, de somando com ela no celular, mostrando, então, aqui, ó, teu dinheirinho vai dar, aí ela vai chegar lá e vai pagar. Então vai ser um momento muito gostoso para a criança ver que ela planejou, igual você fez a tua listinha de compra do teu arroz, do teu feijão, do teu sabão em pó, você vai fazer com a criança a listinha dela e ela vai ter essa experiência de comprar. Isso também é uma vivência muito rica. Uma outra vivência que eu gosto muito de falar de supermercado, que eu fazia muito com os meus filhos, era na época da Páscoa. Gente, o que acontece? Eu chegava para meus filhos e falava assim, olha meu filho, esse ovo de Páscoa custa R$40. E aqui você vai ter tantas gramas de chocolate. E você tem os R$40 para comprar esse ovo. Mas eu ia com ele na seção de chocolate e mostrava. Falava assim, olha, com esses mesmos R$40 você comprar essa barra, do mesmo chocolate lá, o chocolate ao leite, Garoto, Nestlé, Lacta, a marca que ele quisesse. Você compra daí tantas barras e tantos, você vai ter tanto de chocolate. O que você quer? Esse ou esse? Você quer mais chocolates ou você quer comprar esse aqui menor, com menos chocolate, com os mesmos valores, mas você vai pagar o papel, o ovo e tal. E a criança tinha escolha sem julgamento, mas eu mostrava para ela a gramatura, o peso, com o mesmo valor. Então isso aí são experiências que você consegue começar a introduzir para a criança no supermercado, esse da experiência da marca, do peso, do preço, tá certo? Outro conceito muito importante quando você está ensinando o ato de poupar, de planejar, é juntamente com isso você ensinar o ato de doar para o filho, tá certo? E quando a gente começa a falar de doação, o que é para a criança a doação? É ensinar ela a cuidar das suas roupas, cuidar dos seus brinquedos. Por quê? Porque um dia aquilo não vai servir mais e aquilo ela vai passar para frente. E aquilo, quando ela passar para frente, ela tem que passar em boas condições. Então, desde cedo, ensine o teu filho a doar. Eu sei que tem vários pais que já praticam isso quando os filhos fazem aniversário, que ganham aqueles montes de brinquedo, né? E que normalmente fazem com a criança na semana posterior ao aniversário, sentar e ver a quantidade, ensinar a criança a ser grata pelas novas oportunidades, pelos novos brinquedos, pelos novos presentes, mas ver que pode tirar daquele monte que ela já tem, aquilo que ela pode repassar e doar com gratidão por aquilo que ela recebeu e por a gratidão dela poder levar para outras crianças, aquelas crianças que não podem ter as mesmas vantagens financeiras que nossos filhos têm, tá certo? Então, o princípio da doação é muito importante a gente ensinar nossos filhos desde pequeno, porque quando eles vão ser maiores, eles vão ter isso com relação às suas finanças e vão planejar nas suas finanças, no seu orçamento, o ato da doação também, de ter para poder dar. E agora, esses últimos 2 itens que eu vou falar, o quinto e o sexto item, são itens fundamentais no desenvolvimento do teu filho com relação às finanças, mas com relação ao desenvolvimento dele como cidadão, como ser humano. É muito importante você ensinar a criança a celebrar, a ser grata, a conquistar, a celebrar a vitória da conquista financeira, do juntar, a celebrar o que tem. Então, quer dizer, quando as crianças, muitas vezes eu vejo muitos pais falar assim, filho, eu não vou comprar isso porque eu não tenho dinheiro. Não fala que você não tem dinheiro. Meu filho, nós não vamos comprar isso porque nesse momento nós estamos pagando outras coisas, nesse momento nós estamos conquistando outras coisas, nesse momento nós estamos com o orçamento comprometido em tal coisa. Então, para esse objetivo que você está me pedindo agora, eu não tenho, mas nós podemos organizar, após conquistarmos essa outra vitória nossa aqui, a gente vai ter para outra coisa, a gente pode planejar para isso. Então, quer dizer, ensine o seu filho a ser grato, a celebrar tudo o que vocês têm, toda etapa que vocês estiverem, cada conquista, e que essa criança aprenda desde pequeno que é importante celebrar o simples,
o mais simples, a alimentação, a escola que tem, o caderno que tiver. Se ele não tem o caderno que ele queria com uma capa de uma figurinha, daquele desenho que está na moda, mas ele tem aquele caderno bonitinho, limpinho, que ele vai levar para a escola, aquela mochilinha que você pode dar para ele, aquele lanche que você pode dar. Então, muitas vezes eu vejo muitos pais, às vezes querem colocar filhos em umas escolas muito caras, né? Fazer todo um sacrifício para pagar uma mensalidade muito cara. Pensa que quando você sobe a régua, você coloca teu filho em relações com outras pessoas que muitas vezes estão muito acima do teu poder, o teu filho vai passar a desejar e você vai ter conflitos numa outra área. Ele vai ter o estudo que você considera que é o melhor, mas ele vai passar a te pedir e a desejar coisas que às vezes você vai falar, mas não para ele. Você está preparado para isso? Porque ele vai ver outros tênis, ele vai ver outros tipos de material escolar, ele vai ver crianças celebrando aniversário de uma outra forma, ele vai ver crianças falando de viagens de outra forma, os pais chegando na escola com outros carros. Então, se você tiver com uma cabeça muito boa, muito tranquila, fala assim, meu filho, eu estou fazendo todo o sacrifício para você ter essa escola, mas eu vou te levar para a escola de ônibus, isso for tranquilo para você? Perfeito. Mas tem muitos pais que daí acabam querendo, para não querer que o filho se sinta em situação de humilhado, ou de envergonhado, ou que tem menos, acaba querendo fazer coisas que muitas vezes não pode. Querer dar aniversários, viagens, férias que você não vai poder dar. Então, assim, pensa bem quando você decide até colocar o teu filho numa escola melhor, com aquele melhor das intenções, que era colocar o teu filho numa melhor escola. Mas quando a gente sobe a régua, nossos filhos vão estar expostos a outras coisas. Então, sempre isso é muito importante. E sempre isso foi uma coisa que eu tive muito forte na minha casa. Eu vou dar aquilo que meu filho vai ficar no mediano. Ele não vai ficar nem sendo o mais simples, nem o melhor. Para quê? Porque eu vou ter facilidade de desenvolver essa gratidão. Eu vou ter facilidade de dar contentamento e satisfação para ele. Tá certo? Então, isso foi um princípio que eu adotei na nossa casa, eu com meu marido, e deu muito certo com os nossos 3 filhos. Não era a melhor escola, mas não era a pior. Não era a melhor viagem, mas não era pior. Não era o melhor aniversário, mas não era o pior. E aquilo era, o que nós temos, a gente é grato, a gente celebra aquilo que a gente pode ter oportunidade. O reaproveitar, a gente sempre usou, quando a gente ganhava, às vezes, roupa de parentes, de primos, né? Coisas que os outros nos davam, a gente agradecia e usava aquilo com o maior privilégio, com maior gratidão. Sempre fomos gratos. Meus filhos a vida inteira compraram livros, aqueles livros que era a primeira edição, eram novos. Agora, aqueles livros que podiam ser de sebo, com certeza, meus filhos usaram livros usados que a gente comprava, lógico, eu ia lá, olhava, pagava, livros em bons estados, mas meus filhos usaram muitos livros de sebo e não tiveram problema nenhum com isso, tá certo? Eram escolhas, tá certo? Então, desenvolva, celebre a gratidão, aquilo que você pode ter e aquilo que você possa fazer de melhor. Só para a gente finalizar, é a gratidão, né? Então, celebrar, eu já falei muitas vezes o termo agradecer, mas é a gratidão pela oportunidade da família, da vida, da gente estar vivo, da gente ter saúde. Trazer para os nossos filhos outros valores que não só a conquista financeira, né? Aquilo que o dinheiro compra, mas aquilo que são privilégios, que só a unidade, o amor, né? Aquilo que a gente pode fazer. Seja criativo. Se você esse ano não pode ter uma viagem com os teus filhos, faça um acampamento fora de casa, monte uma barraca, monte uma coberta na cama dele, faça lá uma barraca, uma cabana, puxe um colchão na grama e vai ver as estrelas, tá certo? Invente um doce em casa, chama a criança para ir cozinhar com você, lá bater um bolo, uma diferença, fazer um pão, quer dizer, celebre, tenha momentos de gratidão com o teu filho, tenha momentos de falar assim, meu filho, o quanto é bom, o quanto é maravilhoso a gente estar junto. O quanto eu sou grata, o quanto eu vivencio isso, o quanto é um privilégio ter você como meu filho. E nós vamos fazer o melhor para você. Converse com seu filho, seja transparente com seu filho. Fale de dinheiro com seu filho, mas fale que muito mais da importância da família, muito mais da importância do amor, muito mais da importância daquilo que vocês vão realizar junto, dos momentos que vocês podem ter junto. Porque não adianta todo o dinheiro do mundo e você não ter uma família unida, você não ter uma família onde você teve aproveitou as oportunidades para transbordar amor na vida do teu filho, para transbordar a gratidão e de celebrar a vida junto com ele, tá certo? Então, esses 2 últimos pontos, celebrar e ser grato, é muito importante a gente introduzir isso na nossa vida, na nossa família. Instrua esse valor, o quanto é importante a vida em família, o quanto é importante essa harmonia na casa, essa transparência, essa verdade, a verdade de falar, a verdade de ter uma relação aberta com os nossos filhos, né? De falar com relação, muitas vezes, sobre o dinheiro e não se sentir frágil de falar assim, nós ainda não conseguimos, mas nós vamos conseguir, nós vamos juntos, nós somos uma família e a gente vai conseguir
chegar muito longe, tá certo? Os seus filhos podem ser o seu maior time, a sua maior vitória na sua vida. Um forte abraço para todos vocês.